No ar, programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. Olá, seja bem-vindo ao programa Divinista. É muito bom a gente estar juntinho novamente, né, gente? Isso é muito bom, cogitar das coisas divinas. Nosso programa de hoje vai tratar das Bíblias da Humanidade, como você já conhece. Aqui do ladinho já vai conversar com a gente o Jorge Rufino, não, o Milton Leise Filho. Jorge Rufino está com a nossa netinha lá em casa, com a Serena. Não veio hoje aqui, mas a gente dá conta, né, Milton? A gente dá conta. Muito bem, o único problema é que eu não vou lembrar nunca de dar o WhatsApp aqui, vamos ver. Então você sabe que, você que acompanha a gente, você que está chegando aqui, sabe que toda e qualquer obra que você quiser, que a gente comenta aqui, o de Oswaldo Polidoro, está lá no portal Conhecer para Transformar. É só entrar lá, obras disponíveis, porque esse trecho que está aqui, na verdade, esse trecho de abertura, essa mensagem de abertura, ela está em muitas passagens, ela está em muitas obras de Oswaldo Polidoro, mas esse foi tirado de um livro que chama O que Fizeste do Batismo do Espírito Santo. E quem acompanha a gente sabe, porque a gente falou aqui algumas semanas atrás sobre esse livro, que foi um livro que Oswaldo Polidoro escreveu aos 17 anos. Mas esse trecho está em várias outras obras dele, tá? Fala sobre uma visão lá de Joel. Muito bem. E você que gosta de ler o livro em papel ali, tem também no portal de Conhecer para Transformar, o Evangelho Eterno, mas fala, eu gosto do livro e tal. Então, tranquilo, você pede para a gente que a gente manda com muito carinho para você. Anota aí nosso WhatsApp, 99608-4846. Essa semana a Bíblia dos Espíritas? Claro, pode ser. E essa semana aqui, todinha, tem que pedir nessa semana. Tá? Ai, gente, peraí. Desculpa, só um segundo. Vamos ver se eu consigo mandar isso no ar. Pedindo essa semana, você pede a Bíblia dos Espíritas e você recebe também, gratuitamente. Ah, mas eu não tenho Evangelho Eterno. Posso pedir os dois? Pode pedir os dois. Eu tenho Evangelho Eterno, não tenho a Bíblia. Pede a Bíblia, tá bom? Muito bem. E você sabe que o nosso programa, ele é baseado aí na obra de Oswaldo Polidoro, nos grandes livros da humanidade, na história doutrinária do planeta e fala sobre a nossa origem, que é por emanação. O que nós estamos fazendo aqui na encarnação, que é tentar desabrochar os dons divinos, as virtudes divinas que nós temos na nossa intimidade, por ser uma centelha divina. E a gente também dá aí um caminhozinho que para nós aqui no Ocidente, esse caminho para esse desabrochamento, para essa evolução espiritual, é seguir o exemplo de vida que Jesus deixou. Que no frigir dos ovos, resumindo, eu acolho todo mundo, eu não faço diferença com ninguém, eu sigo os 10 mandamentos do meu dia a dia e, no mínimo, eu respeito os dons mediúnicos, né? Se eu não tenho os dons mediúnicos aflorados, eu respeito os dons mediúnicos. Muito bem. Milton Leise, feliz de estar aqui com você novamente. Muito legal, a gente estava tendo um papo gostoso lá fora. E vamos lá, ao item 21, que a gente ficou, vamos fazer, não vamos fazer, mas vamos fazer. Então, bom dia, né? Mais uma vez aí é muito bom a gente estar participando do programa. Esse espaço aqui ele é fundamental para a gente poder tratar dessas chaves de conhecimento, né? Como você falou, Lenira, que tem como base toda a obra que Oswaldo Polidoro deixou no século passado, mas que em essência são as chaves fundamentais que nós recebemos ao longo dessa história em diversas épocas, em diversos momentos. E esse livro, A Bíblia dos Espíritas, ele extraiu determinadas passagens da Bíblia judeu-cristã, como a gente sempre costuma lembrar aos ouvintes, né? E determinadas passagens dos grandes iniciados. E o livro Os Grandes Iniciados, que trata de 8 grandes vultos,
trata também dos livros que acabaram sendo escritos em cima dos ensinamentos desses grandes vultos, por isso que ele faz parte dessa obra aqui, a Bíblia dos Espíritos. Você sabe que tem eu não vou saber a frase certinha, talvez você saiba, tem um trecho muito legal nos Grandes Iniciados que ele fala assim, que só é verdadeira a história religiosa ou doutrinária da humanidade, e não de uma determinada religião. Não é só do budismo, não é só do cristianismo, não é só do islamismo, mas que a história total. E a gente recentemente, a gente fala perdeu do lado de cá, né? A gente teve um amigo muito querido que, para mim, ele é muito importante, ele fez parte da minha formação lá aos 17 anos, ele que me treinou, ele que me explicou as certas coisas, que é o Sampaio, né? O Zé Sampaio desencarnou, voltou lá para a terrinha dele, do espiritual, e ele falava assim, existe um fio condutor que une todas as informações doutrinárias, né, do planeta. Então, quando a gente esquece que existem verdades sim em Krishna, que existe verdade sim em Kardec, que existe verdade sim em Orfeu, em Pitágoras, a gente está cortando, né? Corta um braço da doutrina, corta uma perna, corta um dedo, né, Milton? E além disso, todos acabam perdendo, porque acaba se criando uma ideia de que determinados conceitos ou determinadas verdades que na verdade que de fato elas não são verdades, são realidades, e a gente sempre tem um exemplo que é muito esclarece muito a respeito dessa colocação. Quando a gente fala em reencarnação, por exemplo, todos associam reencarnação a determinado movimento religioso, hoje em dia é o espiritismo. Ao espiritismo. Só que se a gente vai lá atrás, os grandes vultos falavam sobre reencarnação, né? Então a reencarnação não é uma questão de porque eu sou espírita, a reencarnação existe. Não, a reencarnação existe, independentemente de que grupo religioso ou de que seita você segue, né? E essa segmentação acaba fazendo com que haja muita divergência, muita polarização, muitas vezes falta de entendimento a respeito desse fio condutor que é único por toda a história. Mas vamos aqui ao nosso item 21. Eu tenho esse viés teórico, eu achei lindo esse item. Mas esse item mesmo, ele gerou, não é que gerou discussão, né? Mas é interessante a gente ter essa oportunidade de ponderar. Uma coisa que o Sr. Oswaldo ensinou muito, né? Assim, cada um pensa com a sua cabeça. Essa é a riqueza das discussões, né? E não tem certo ou errado. Exato. Tem formas diferentes de pensar. E é engraçado porque o Milton falou assim, olha, mas esse item aqui, ele não casa com outro, vamos pôr. Falei, então não vamos colocar, então vamos direto. Aí depois eu fui lendo tudo que ele colocou, falei, puto, mas tá tão bonito. Eu gostei tanto do encadeamento dele que ele fez. Falei, vamos pôr. Aí eu pensei nisso depois que eu tinha terminado. Mas assim, vamos lá o item. Então a gente deixa a cargo do ouvinte pensar a respeito. Se valeu a pena ou não. Agora eu lembrei do meu marido, porque meu marido vive lembrando de música. E tem uma música, valeu a pena. Então tá valendo também, tá valendo. Então item 21 lá da Bíblia dos Espíritas. Uma teologia verdadeira deverá fornecer os princípios de todas as ciências. Ela não será a ciência de Deus se não mostrar a unidade e o encadeamento das ciências da natureza. Ela não merece o nome que tem se não satisfizer a condição de constituir o órgão e a síntese de todas as outras. Então esse texto, que ele não é um texto simples, ele não é um texto direto, ele foi extraído do livro Os Grandes Iniciados, lá dentro do iniciado Pitágoras, e dentro de Pitágoras, em determinado subtítulo, lá os subtrechos do livro de Pitágoras, que eu estava relendo esse final de semana. É um dos livros maiores do Eduardo Chirret dentro dos Grandes Iniciados. É verdade. É o que ele fala mais de Pitágoras. Que também é lindo, né? Demais. O Pitágoras realmente... É lindo. Para quem tem formação em exatas como eu, como você, exatas também, né? Também. Pra gente é lindo. Então, eu vou reler, porque a gente, antes de comentar, retransmitir o comentário do Sr. Oswaldo,
reler o comentário do Sr. Oswaldo, é interessante a gente atentar para algumas palavras e determinar algumas expressões aqui, né? Então eu vou ler direto. Uma teologia verdadeira deverá fornecer os princípios de todas as ciências. Ela não será a ciência de Deus, se não mostrar a unidade e o encadeamento das ciências da natureza. Ela não merece o nome que se tem, se não satisfizer a condição de constituir o órgão e a síntese de todas as outras. Então, em primeiro lugar, um termo que aparece, que não é um termo comum, usado comumente, é teologia. Teologia. E teologia, usando lá os dicionários à disposição, vem do grego, e tem por definição ser o estudo crítico da natureza dos deuses, dos seres divinos ou de Deus, seus atributos e sua relação com os homens. Em um sentido mais estrito, ela acabou se limitando ao cristianismo, mas em sentido mais amplo, a gente pode aplicar a qualquer religião, ou conhecimento, ou doutrina que trata de temas relacionados com o divino. Até porque tel é relativo a divino, e logia é estudo, então estudo do divino, não importa onde. Mas o interessante aqui é, apesar da definição e apesar dessa consideração, normalmente quando se menciona a palavra teologia, hoje, no atual momento que a gente vive, se liga diretamente aos estudos que se faz do cristianismo. É um pouco aquilo que a gente comenta aqui de vez em quando, né? Ao longo do tempo, algumas instituições e alguns movimentos foram se apropriando de determinados conceitos, determinadas palavras, o que faz com que haja uma limitação. Então as pessoas associam aquela palavra a determinado movimento, a determinada religião, quando a palavra ela é muito mais abrangente. No caso de teologia, é muito mais abrangente. E a palavra, apesar da língua em que ela é feita, a maioria das palavras nossas vem do latim, ela não tem nacionalidade, ela é universal, deveria ser universal, né? Se bem que tem muitas que vêm do grego. Se você conversar com grego, todas as palavras eles falam que vem tudo que existe vem da Grécia. É interessante. Então, mas voltando um pouquinho, a origem desse termo, ela nos remete à Grécia Antiga. Por isso que vem do grego, né? O termo teologia aparece antes de Jesus e do cristianismo lá em Platão, que também é outro filósofo que hoje em dia está sendo um pouco mais difundido, explorado e divulgado, porque realmente a obra de Platão é fantástica. Você sabe uma coisa? Recentemente eu fiz um curso profissional que era Platão. Platão. Era um promotor falando sobre Platão. Eu fiquei assim, ai, que maravilha. Então, mas só abrindo um parênteses rápido, quem olha para Platão e pensa Platão filósofo e lê a obra de Platão, vai ver que Platão falou sobre tudo, e principalmente sobre educação e sobre política. Então, quem gosta desses dois temas, podem ler Platão que vai se deliciar. Então, o termo teologia aparece lá em Platão, mas o conceito já existia nos pré-socráticos, então é antes de Platão. Então, se a gente for voltar, realmente, a teologia ela não deveria ser encarada como ela é hoje. Né? Como um termo cristão. Como um estudo do cristianismo, na verdade não é isso. Aristóteles, e olha só que é antes, ou que é depois de Platão, por sua vez, ele chama a teologia de a mais elevada das ciências. A filosofia primeira, eu gostei desse termo, a filosofia primeira, porque ela investiga o que é eterno, o que é imutável, o que é necessário, dando, na visão aristotélica, o status de ciência suprema. Porque, gente, tudo que é relativo a Deus, não esse Deus pessoal, mas a Deus como essência divina, é o que não passa, é o que é eterno. Eu vou estudar as leis físicas, na medida que a gente vai evoluindo cientificamente, elas mudam. E mesmo a matéria é muito mutável, né? Por isso que a teologia que se ocupa do divino, se ocupa daquilo que é eterno. Então, mas sem dúvida, e o que chama mais atenção ainda é que aqui nós falamos de dois grandes personagens que não têm a ver diretamente com religião. E isso que a gente também precisa ir pensando. Conceitos fundamentais como essência primeira, Deus, porque o nome muitas vezes te dá uma caracterização, né? Que não é. Então você fala de Deus, fala religião. Não, eu estou falando de Aristóteles, eu estou falando de Platão. O nome que ele usou talvez tenha sido outro, usou essência primeira, usou filosofia primeira, usou moto primeiro, alguma coisa de mônada, ou alguma coisa de inicial.
mas é o mesmo Deus. É o mesmo. Você sabe que o Marcelo Gleiser, eu te dei aquele livro de presente, esqueci o nome, se você lembrar o título, pode falar para o público. Ele chama de, ele não fala que é Deus, de jeito nenhum, e nem estou dizendo que ele fala isso, mas ele fala assim, para eu saber a origem da vida, eu preciso saber a causa que não foi causada. Que não foi causada. E por que a gente acaba se preocupando com isso? Exatamente pelo fato de quando você nomina ou você faz uma referência a determinadas palavras, as pessoas associam imediatamente a um determinado conceito, a uma determinada religião, a um determinado dogma que não tem a ver. Então, olha a preocupação dele de não falar Deus, porque é Deus. É Deus. É óbvio que é Deus. E só explicando, Marcelo Gleiser é um físico brasileiro de renome super internacional, mora nos Estados Unidos, tem livros fantásticos. Ele fala da... É o universo consciente. Consciente, alguma coisa assim, universo consciente. Terminei de ler ontem. E aí, a incorporação, por isso, né, a gente olhando, verificando que isso é lá de trás, e a gente tem que a incorporação do termo teologia pelo cristianismo aconteceu, obviamente, depois desses grandes vultos. Foi lá na Idade Média, entre os séculos 4 e 5, com um significado de conhecimento e saber cristão acerca de Deus. Então, olha só como a gente afunila, limita. Né? Você define uma determinada área e fala assim, não, isto aqui refere-se a esta área limitada. Então, teologia acabou sendo restrita ao estudo do cristianismo e não dentro... Não é. E não é. Viu aqui, antes do cristianismo. Exatamente. Não, mas esse não é frisando. Não é. Teologia é amplo. E aí, o Milton, eu vou pedir, já pedi licença antes, né? Nosso programa é realmente todo arrumadinho, né, gente? A gente bagunça aqui, mas ele é todo arrumadinho quando a gente monta o programa. Deveria ser. Deveria. Então, duas coisas que eu quero lembrar. Uma você pode pedir o Evangelho Eterno e a Bíblia dos Espíritas nessa semana pelo WhatsApp 996084846. Pode buscar lá no portal Conhecer para Transformar. O Evangelho Eterno também está nas nossas mídias, Informes Divinos, lá no link, na bio, tá? Então, fica à vontade. A outra coisa é o seguinte, quando ele diz a teologia de todas as ciências, eu trouxe inclusive um trechinho de um folheto, eu já expliquei aqui o que é folheto, mostrei para o pessoal, está lá também no portal Conhecer para Transformar, na aba Fiat Lux, são um escritinho de 4 pagininhas dobradinhas, tá? Ele tem um folheto que fala assim, uma maravilhosa realidade universal, e ele fala assim, por que eu parei aí? Porque ele fala, a teologia tem que ser uma ciência de todas as ciências, e não só ligada às coisas do divino. Olha o que ele escreve. Tudo do macro ao microcosmo, quer dizer, do pequenininho ao grande, né? do átomo aos sistemas de galáxias, se movimenta no universo. E há uma força que rege esses movimentos, tanto do átomo quanto das galáxias, dos sistemas solares, dentro dessas realidades, né? Dentro do sistema solar, etc. Que é a mesma força que está nos átomos. Aí ele fala assim, ainda que essas forças sejam desconhecidas, na sua profundidade, ela é uma maravilhosa sinfonia de leis fundamentais de harmonia ou de equilíbrio universal. Quem acompanha a gente vai lembrar dessa frase. Lei de harmonia ou equilíbrio universal é uma lei para nós humanos, encarnados e desencarnados, que está refletida nos 10 mandamentos e que tem a função de nos equilibrar com a harmonia universal. O que ele está dizendo? Essas forças que existem em nós mesmos, dentro de nós, né? Porque somos centelhas divinas, que nos regem moralmente, é a mesma força que equilibra tudo o que existe no mundo cósmico, no mundo material. Seja, por que o elétron está lá bonitinho em volta do átomo? Por que os planetas giram bonitinho em volta do Sol? Porque existe essa lei de equilíbrio universal que rege mundos e humanidades. Ele termina. São leis íntimas que regem mundos e humanidades. Não estou dizendo que a parte doutrinária precisa da ciência ou vice-versa, mas é tudo uma unidade, né? Por isso que ele fala teologia de tudo.
É que no final das contas é tudo uma coisa só mesmo. Né? A gente separa, e às vezes precisamos disso para um entendimento melhor. A gente estava conversando sobre o ChatGPT. Às vezes você precisa separar para que a coisa saia melhor. Mas no final é uma coisa só. E na obra do Sr. Oswaldo, ele fala dessas leis regentes fundamentais também, e ele define os 2 vetores onde todas as leis funcionam. Essas leis cósmicas na matéria e a lei moral no espírito. Por isso que quando ele usa lá o termo que os 10 mandamentos são o reflexo intelectual da lei de equilíbrio e harmonia universais, aí nós estamos tendo um código moral que o espírito tem que observar para se harmonizar no todo com essas leis cósmicas também. Nós estamos com 2 minutos para terminar o bloco. Eu não sei se você quer falar mais uma coisa ou você quer ver o comentário que ele fez desse item. Não, eu quero falar, mas provavelmente a gente vai ter que continuar no próximo bloco, porque esse item agora, já que a gente começou, a gente vai fazer tudo. Então vamos lá. Só complementando, né? Nesse texto, Churré não se refere à teologia apenas como um corpo dogmático de verdades religiosas, mas como um saber mais elevado, capaz de integrar e iluminar todas as outras formas de conhecimento. Ele refere-se a uma teologia que deixa de ser restrita às doutrinas religiosas e se torna filosofia espiritual universal, uma matriz de princípios que fundamenta e orienta a busca humana em todas as áreas. Então, de novo, a multiplicidade que vai se unir ou vai se encontrar na unidade, que é a mesma ciência da unidade, é o mesmo divino monismo, é o mesmo princípio único de tudo, de todos, aqui falando em termos de leis fundamentais ou de ciências como um todo. E uma outra expressão que a gente poderia destacar, antes de acabar esse bloco, provavelmente, é ciência de Deus, que está dentro desse trecho também. É uma das vertentes de teologia. Que ele coloca que é uma das ciências. Né? O termo ciência, só para a gente continuar na mesma tônica de dar um pouco mais de informação, o termo ciência vem de scientia, do latim, que significa conhecimento. Desse trecho do livro, dentro do contexto que se refere ao iniciado Pitágoras, que a gente já falou, a abordagem feita pelo Eduard Chirré, ao utilizar a expressão ciência de Deus, tem a ver com o conhecimento, não tem a ver com o conhecimento técnico, mas o conhecimento do absoluto, da causa primeira. No seu ponto de vista, no ponto de vista dele, né, do autor, uma teologia só mereceria esse nome se realmente fosse ciência de Deus, ou seja, se não ficasse em abstrações dogmáticas, mas revelasse o modo como o divino se manifesta no cosmos e na natureza. Legal. Portanto, a verdadeira ciência de Deus se aproxima da essência da filosofia primeira e do espírito universal, na qual a realidade divina é acessível pela observação, pelo entendimento das leis da natureza e pela introspecção ou conscientização. A gente volta já, que o nosso tempo do primeiro bloco já estourou, mas a gente conta com você, tá bom?